A Rússia é um país gigantesco e tem um resumo generalista de como os russos são enxergados pelo resto do mundo, né? Como uma população bastante rústica, agressiva, que bebe bastante vodka, que são meio malucos, né? E provavelmente você já viu algum russo vestindo Adidas, provavelmente algum jovem russo vestindo Adidas. E no vídeo de hoje, falar a relação que a Adidas tem com a juventude soviética pós-comunismo. Que bagulho específico, né, mano? Eu sou Gustavo Stark, esse aqui é meu canal no YouTube, um espaço onde a gente fala sobre design, arte, comunicação, cultura e o que mais couber. E hoje nós vamos falar sobre tudo isso relacionado com a Adidas e a juventude soviética. Deal! Adidas e a juventude soviética pós-comunismo, né? A União Soviética enfrentava sérias dificuldades econômicas, estagnação no mercado, a falta de competitividade com o mesmo, tá ligado? Em relação principalmente aos países do Ocidente, que eram grandes economias. A União Soviética não vivia uma boa fase, ali nessa época da virada do fim do regime comunista. E toda essa crise econômica refletia na sociedade, tá ligado? Sociedade essa que estava bastante insatisfeita com a atual situação do governo e do Estado. Com a falta de oportunidades e etc e tals, muitos apoiavam o fim do comunismo na União Soviética, que veio a acontecer em 1991, quando houve o colapso da União Soviética, marcando o fim do regime comunista que durou décadas na União Soviética. Porém, a crise ainda era muito real no país, tá ligado? Não foi do dia pra noite que a economia voltou ao normal. E isso ainda era refletido na sua população, principalmente na sua juventude e nos seus trabalhadores. Muitos jovens se encontravam numa situação sem emprego, sem status social, trabalhadores precarizados, e o país tentava impulsionar a economia investindo nas suas grandes cidades, né, nas suas grandes indústrias, o que acabou movendo muita gente para as grandes cidades como Moscou e outras, o que trouxe um aumento muito grande populacional nessas grandes metrópoles e um aumento muito grande da comunidade jovem trabalhadora periférica, tá ligado? Todos buscando uma melhoria de vida depois dessa crise, tá ligado? E aí essas cidades superlotadas, chegando cada vez mais e mais gente, mais e mais jovem, o país se via num processo de reconstrução, tá ligado? A Rússia se via num processo de reconstrução e se via fora de tudo que acontecia no resto do mundo, principalmente no Ocidente. Parecia que eles estavam vivendo anos atrás, tá ligado? Eles estavam fora de todo o movimento relacionado à modernidade, inovações, futuro, poder. Tudo isso era distante demais aos olhares do povo russo, tá ligado? Pelo contexto de reconstrução, de reestabilização que eles estavam vivendo na época. Foi mais ou menos nesses contextos que a Adidas ganhou tanta voz no meio desses jovens que vieram a ser nomeados como Gopniks. Eu não sei se é Gopniks ou só Gopnik, não sei como funciona o plural. Mas antes de explicar o que é Gopnik ou quem são, vou contextualizar para vocês como a Adidas já vinha se inserindo na realidade da União Soviética lá desde os anos 80, antes do fim da União Soviética. Em 1980, houve uma edição das Olimpíadas, que aconteceu lá em Moscou. E a Adidas ficou responsável por fazer o uniforme da equipe russa, entendeu? E assim já se inseria no meio ali da cultura e da história do país e do povo, tá ligado? Mesmo que os uniformes fossem bem disfarçados, nem tivessem de fato 3 listras, já eram uniformes conjuntos oficiais da Adidas para as equipes russas nas Olimpíadas que estariam acontecendo na Rússia, tá ligado? Tá, mas e daí, pô? Fizeram a camisa dos caras, o uniforme dos caras. O que isso tem de tão importante? Tem de tão importante, mano, porque até então essas grandes marcas ocidentais, com grande peso capitalista relacionado a elas, com grande valor aquisitivo de mercado, elas não existiam dentro da União Soviética, tá ligado? Então a União Soviética permitiu que a Adidas fizesse esse uniforme. Eu não sei se na época esse uniforme pôde ser vendido e distribuído dentro do país,
mas já foi com uma maneira da marca ser inserida ali dentro daquela cultura e começar a se tornar um objeto de desejo. A Adidas já tinha, por exemplo, o seu peso, o seu significado e o seu posicionamento no mercado ocidental, tá ligado? Era uma marca totalmente ligada ao atletismo, mas que via-se um valor aquisitivo ligado a ela, tá ligado? Era uma marca já de renome, tá ligado? Como eu disse, com as Olimpíadas já começou a se tornar levemente um objeto de desejo e identificação para com a população russa, né? A população soviética, no caso. E aí muitos jovens começaram a desejar este objeto, que eram as peças da Adidas, tá ligado? Por todo esse significado ligado ao Ocidente, lá na Rússia tinha um valor de rebeldia, um valor de ostentação, de raridade. Tudo isso envolvia a marca, o místico da marca, na União Soviética, na Rússia. E aí, entendendo todo esse contexto que a Rússia vivia ali nos anos 90, tá ligado? Todo esse contexto que a Adidas já vinha construindo desde os anos 80, a gente chega nos Gopniks. Gopnik é um termo, uma gíria para classificar um grupo de pessoas, entendeu? De uma subcultura ligado muito a atitudes delinquentes, à rebeldia, ao uso de drogas, ao ganguismo e principalmente a juventude marginalizada periférica da Rússia pós-comunismo. Jovens de origem de classe trabalhadora, da Rússia, da Ucrânia, da Bielorrússia. Isso foi uma cultura que foi se espalhando ali, uma nomenclatura que foi se espalhando entre esses países pós-União Soviética. E Gopnik, uma curiosidade muito interessante que eu vi no canal aqui no YouTube de um casal que acho que vive lá na Rússia, é que Gopnik é um nome que vem da sigla GOP, que em russo significa alguma coisa como instituição para os marginalizados e coisa e tal. Era meio que umas organizações sociais que cuidavam de pessoas marginalizadas, pessoas periféricas, pessoas pobres, órfãos e etc e tals. Então, Gopnik é meio que uma coisa tipo aquele que vem do GOP, aquele do GOP. E GOP era o lugar dessas pessoas que precisavam de auxílio social, tá ligado? Então, é um termo bem pejorativo na real. Os próprios Gopniks não se chamam assim entre si, tá ligado? É um termo que se popularizou bastante, mas na real quem criou queria ofender os caras. Entre eles, os Gopnik costumam se tratar como Slav, ou Slavs no plural, que acho que no nosso contexto cultural dá pra chamar de Uzika, os Chave, tá ligado? E acho que é nesse contexto a palavra Slavs, entre eles. E os Slavs Gopniks são os principais responsáveis por popularizar a Adidas entre toda a juventude russa. Claro que sempre ligados a essa estética marginalizada, periférica, agressiva, drogada, tá ligado? Eles gostavam de exaltar esse tipo de cultura porque acredito que era até um escudo social pra eles essa postura, tá ligado? De bad boy, de gangue gangrena. E aí a Adidas começou a ser muito usada pelos Gopniks, que começou a ser popularizada e virou uma armadura social entre eles como um ícone de identificação, tá ligado? Com a crise do colapso na Rússia, o mercado também teve um buraco gigantesco e existiam muitas peças falsificadas que rolavam lá. Abibas, Adidas, Abdidas, todas as versões que você pode imaginar de Adidas, mas isso não fazia diferença pra eles, desde que tivessem 3 listras nos braços e 3 listras nas pernas, tá ligado? Eles precisavam se reconhecer entre si. Já não era mais sobre o valor aquisitivo simplesmente da marca, ou pelo que ela representava no Ocidente. Eles já estavam começando a recontextualizar a marca para si e para sua comunicação, para o seu próprio significado, indo além de moda, se tornando um código. E aí a cultura Gopnik, eu acho que foi uma das primeiras grandes culturas assim que fizeram uma grande recontextualização cultural em relação a uma marca. Eu acho que uma analogia bem palpável para nós aqui, trazendo mais uma vez o exemplo do funk, é a relação da Lacoste e da Tommy com os funkeiros, tá ligado? Que a Lacoste e a Tommy nunca teve como público-alvo público periférico, mas no Brasil é inevitável tratar esse público como público-alvo, porque eles veem essa marca como objeto de desejo e de exaltação pessoal, tá ligado? Ostentação, se sentir bem por realizar o feito de vestir uma peça daquela marca. Só que aí a Adidas também acabava indo além da sua representatividade de ostentação da marca e da raridade que ela, do símbolo dela no Oriente Russo. O comportamento dos Gopniks, o posicionamento social deles acabava sendo ligado diretamente à Adidas, tá ligado? Os Gopniks
ocupavam espaços, tá ligado? Eles tinham uma música própria, uma vestimenta própria, uma postura própria, uma atitude própria, nem sempre boa, tá ligado? Não vamos passar pano pra nada nem ninguém. Mas tudo isso era tão caricato e tão icônico e sempre tinha 3 listras nesse mano, que dentro do país a marca começou a ficar ligada com essa cultura desses caras, dessas pessoas. A sua música, a sua cultura, eles agacharem para tirarem fotos, seus cortes de cabelo, eles cuspirem no chão sementes de girassóis, que eles andam por aí tomando vodka e comendo semente. Vai entender, tá ligado? Mas essas coisas eram caricaturas, signos sociais daquele movimento, tá ligado? Assim como o coturno e o moicano é pro punk rock, assim como o lean e as correntes eram pro começo do trap, tá ligado? Os Gopniks eram vodka, Adidas e essa semente de girassol, tá ligado? E a ressignificação foi completa, mano. Foi completa em relação a Adidas. Todo esse comportamento social, cultural relacionado à marca fez a marca ter outro entendimento para o público na Rússia. No resto do mundo, a Adidas era uma grande marca relacionada a esportes, atletismo, era uma marca de valor, uma marca de renome, tá ligado? E com seu posicionamento consolidado, mas o valor simbólico que a Adidas tinha na Rússia, e tem, acredito, por causa desse movimento, vai além da etiqueta de original atrás da camiseta, mas o seu valor simbólico tá na atitude, na representação e na identificação que essa galera tinha entre si e levou a marca consigo. Performance, a autenticidade das ruas não tava mais na costura, mas sim na postura de quem levava aquela costura. Achei isso um recorte muito legal, porque tem diversos signos aí, exemplos de contraculturas do nosso cotidiano, tá ligado? O fator das marcas recontextualizadas e o funk, essa coisa da comunicação entre si, signos entre si, uma coisa muito forte entre o picho, entre a periferia brasileira, mas também no espectro geral, relacionando tudo isso, é um exemplo muito forte de como a cultura mostra que marcas são territórios, e assim como territórios, eles podem ser ocupados, recontextualizados, atualizados e transformados, tá ligado? Indo para além de símbolos de consumo, mas se tornando símbolos sociais, símbolos de luta, símbolos de causas, mostrando que não só o dinheiro que faz as marcas, né, mas também as pessoas, principalmente as pessoas. Entre a queda do comunismo, o colapso do Estado, jovens periféricos, insatisfeitos com o Estado, inventaram códigos, formas de se expressar, onde eles geravam pertencimento entre si e vestiam uma armadura contra o sistema que não os favorecia, tá ligado? Eles usaram tudo que eles tinham como expressão de representatividade, existência e luta, tá ligado? Resistência, existência e luta. Mesmo que só tivessem uma garrafa de vodka, umas sementes de girassóis, um lugar para agachar, nem que fosse um pátio sujo, uma viela e 3 listras no braço. Tudo da hora. Gostou desse tipo de vídeo? Deixa o like aí. Se você assistiu até aqui, muitíssimo obrigado. Demorou? Valeu, fiquem com Deus. Deixa o like, se inscreve no canal. Aqui nós falamos sobre cultura, design. E nós respondemos os comentários também.